nas lentes servem para determinar a quantidade de luz que passa pela lente, que passa pelo diafragma e determina a exposição de uma fotografia, né? Quanto maior o buraco, mais luz, quanto menor, menos luz. Mas a abertura, ela serve para determinar um outro fator bastante importante na fotografia, que é chamado de profundidade de campo. O que é profundidade de campo? É aquela área na fotografia que está em foco. Por exemplo, se eu tiro 3 pessoas em sequência e foco na primeira pessoa, eu tenho uma área em foco e a pessoa de trás e a pessoa da frente já estão fora de foco, certo? Portanto, quanto maior a abertura na lente, menor é a área de foco que nós temos na imagem. Então a gente tem uma área muito pequena de foco, conforme nós estamos abrindo o diafragma, e aí mais partes da foto, como do objeto para trás e do objeto para frente, estão desfocadas. Conforme eu vou fechando o anel, eu vou aumentando essas zonas de foco. E aí os objetos atrás e na frente do objeto que eu focalizei vão começando a aparecer. Então se eu passo de 1.8 para 2.8, eu tenho uma área de foco um pouco maior. Se eu passo para 4, ela vai expandindo em tamanho mesmo, né? Vou passando para 5, 5.6, a área de foco está cada vez maior e os objetos que não estão em foco estão cada vez mais nítidos, né? Então a profundidade de campo ela é determinada pelo tamanho do diafragma. Quanto maior a abertura, menor a zona de foco, né? Então ela é interessante ser usada em situações que, por exemplo, se eu estou fotografando uma fila de soldados num desfile de 17 de setembro, se eu estou com uma abertura muito grande e eu quiser fotografar a fila inteira de soldados, eu vou focalizar o primeiro soldado e os demais estarão fora de foco, então eu não vou estar representando a fila como eu gostaria. Então eu fecho bem a lente, por exemplo, para 16, e aí eu tenho uma zona de foco bastante ampla e consigo focar toda a fila de soldados. Em outra situação, por exemplo, eu posso estar fotografando uma criança onde tem um fundo muito confuso e eu quero que somente a criança seja a área importante da foto e todo fundo confuso eu não quero que apareça. Se eu abrir bem a lente, eu terei uma zona de foco bastante limitada, o que permite que eu foque só a criança e tudo que está para trás fica fora de foco. Então eu consigo destacar a criança da foto ou a pessoa retratada, né? Vai dar destaque porque ela está em foco e todo o resto está desfocado, o que nós chamamos de bokeh, né? Que são aquelas bolinhas redondinhas, que é o desfoque. Bokeh é desfoque. Então assim, dependendo da utilização, a abertura pode ser usada nesse sentido, não só para determinar quanto de luz nós estamos recebendo, mas também o quanto de zona de foco, né, quanto de profundidade de campo a gente quer que tenha. Numa paisagem, por exemplo, a gente quer que o foco seja infinito, né, que toda a fotografia esteja nítida, não só a primeira árvore em foco e lá no horizonte já fora de foco, né? Então nós usamos as aberturas menores, as mais fechadinhas, para ter toda uma zona focal. Observe esse exemplo. Note que conforme eu vou fechando a lente, os objetos que estão atrás e na frente, nós focamos somente o objeto do meio. Eles vão surgindo conforme o diafragma vai sendo fechado. Veja que na primeira foto nós nem conseguimos enxergar direito os dois bonequinhos, o primeiro e o terceiro, e assim conforme o diafragma vai sendo fechado, eles vão surgindo e a zona de foco vai ficando cada vez maior, terminando em F22. Veja que diferença do primeiro para a segunda foto. Em 1.8, F1.8 para F22, olha a diferença de zona focal que nós tivemos. Isso aqui é conhecido como profundidade de campo.